Vamos continuar aqui então, pessoal. Falávamos no vídeo anterior sobre a Era Vargas no seu aspecto econômico, da importância desses 15 anos na história do Brasil, no quesito economia, as medidas que Vargas tomou que fez com que o Brasil se industrializasse, e o impacto disso para pós-45, que vai ser um modelo mais do que o crescimento industrial, a consolidação da indústria, a gente vai ter aí um novo modelo de industrialização no país, tudo bem? Agora, a gente vai continuar essa história falando um pouquinho sobre a importância política de Getúlio Vargas, a importância política da Era Vargas, beleza? E o ponto essencial, o ponto crucial aí, pessoal, a parte vestibularesca, é o fato de que Vargas desenvolveu uma forma de fazer política que nós damos o nome de populismo, tá? O populismo histórico no Brasil. A gente chama de populismo histórico, não simplesmente populismo. Vargas vai desenvolver um jeito de fazer política, uma forma de lidar aí através do discurso, através da conversa, da negociação, da forma de lidar com todos os grupos, as classes. E esse estilo de fazer política, pessoal, ficou conhecido como populismo, tá? Então começamos assim, definindo o populismo como uma forma de se fazer política, beleza? Pois bem, antes da gente começar a falar o que é o populismo propriamente dito, tem algumas balizas importantes que é legal a gente fazer aqui. Primeiro, o populismo histórico ele é um fenômeno da América Latina, tá? Ele se deu basicamente em 3 lugares: México, Argentina e Brasil, beleza? E o Brasil. Durante os anos 30 e 60 vai se desenvolver essa forma de fazer política, que nós chamamos de populismo, no México com um governante chamado Lázaro Cárdenas, na Argentina com um governante chamado Juan Domingos Perón, e no Brasil nós teremos aqui a figura de Vargas. Pois bem, entre os anos 30 e 60, em alguns lugares da América Latina vai surgir essa forma de fazer política. Por que não em outros países? Porque o populismo ele só foi possível dentro de um contexto de industrialização. Então, de certa forma, esses países estavam passando por esse processo. No caso aqui, o Brasil, nós falamos na aula anterior, no vídeo anterior, o Brasil passava pelo processo de industrialização, logo vai ser possível fazer o que foi feito nessa nova maneira de lidar com a política aqui, tá? Então vamos colocar essas 3 balizas iniciais para começar a definir o populismo. E o primeiro ponto é o seguinte: o populismo ele nasce da ausência de um grupo hegemônico de poder. Primeiro ponto, não há um grupo hegemônico de poder. Até 1930, pessoal, por exemplo, no Brasil, a gente tinha um grupo hegemônico que politicamente que possui uma força política acima de outros grupos, de forma a governar o Brasil sem muita contestação, que era a oligarquia, em especial a oligarquia do café. Por isso que o período anterior é chamado de república oligárquica, porque era o governo das oligarquias para as oligarquias, em especial a do café. Mas nós vimos que nos anos de 1920, outros grupos começam a ganhar força, começam a ganhar destaque. A gente vai ver a indústria crescendo pouco a pouco, apesar da industrialização só vir na década de 30, mas começa a surgir uma burguesia industrial. Com isso, um grupo de trabalhadores, operários da indústria que começam a se organizar e a reivindicar, começam a ter uma força política. A gente vai ver o exército, pessoal, o exército ganhando cada vez mais protagonismo nos anos 20, com o movimento tenentista, o movimento de contestação dos jovens tenentes. E a gente vai ver, pessoal, que a classe média, ela cresce, as cidades crescem. E a galera que vive na cidade, o profissional liberal, o médico, o advogado, o professor, o jornalista, o comerciante, ele vai falar, eu não quero mais um Brasil das oligarquias para as oligarquias. Então uma classe média mais consistente começa a ganhar corpo, começa a ganhar força. Logo, no final dos anos 20, começo dos anos 30, não é mais possível uma classe hegemônica, porque não existe mais uma classe como a oligarquia foi, durante tanto tempo. Agora existem outras forças que querem protagonismo. Essas forças elas querem colocar em evidência as suas necessidades. Então a gente tem industrial, a gente tem uma classe média, a gente tem um exército, a gente tem os trabalhadores, só que nenhum deles é hegemônico. Nenhum deles em 1930, pessoal, tem força para assumir de maneira exclusiva o poder. Beleza?
Nenhum deles. Não dá pra gente substituir a República Oligárquica, por exemplo, por uma república militar. Porque os militares não conseguiriam se sustentar, porque eles não eram hegemônicos. Existiam outras necessidades, outras vontades ali no entorno, né? Os industriais queriam uma coisa. E detalhe, ainda existia uma oligarquia forte, uma oligarquia da terra, que era forte, que era um grupo também importante. Não era mais hegemônico, mas era forte. Diante disso, emerge Getúlio Vargas, que se propõe a ser um árbitro, um intermediador entre a vontade de todos os grupos. Então a gente tem lá o exército, tem lá o operário, tem lá o industrial, tem lá, sei lá, né, a classe média, né, classe média. Getúlio vai aparecer aqui no meio, ó, e ele vai falar: eu vou conversar com todos vocês. Operário, o que vocês querem? Tá, vocês querem salário, vocês querem jornada de trabalho de 8 horas, tudo bem. Só que você tem que parar de fazer greve, você tem que, né, parar com esse negócio de comunismo, de socialismo. Então ele vai barganhando, né, vai negociando. Industriais, o que vocês querem? Incentivo na indústria? Dou incentivo na indústria. Só que eu vou ter que continuar, por exemplo, comprando café, né? Eu te ajudo. E, você precisa melhorar o salário aí do fulaninho. Ou classe média, o que vocês querem? Né? Vocês querem aí mais incentivo às cidades? Vamos lá. O exército, o que vocês querem? Só que, né, vamos, me ajuda aí, né, a fazer o Brasil acontecer, vivemos um momento. Ele vai negociando. Então, o populismo se baseia num líder intermediador, que no momento em que não há uma classe dominante, esse líder intermediador se propõe a ser né, o árbitro do jogo, né, negociando. Só que muitas vezes essa negociação não é possível. Então, de maneira geral, a definição de populismo está muito ligada ao conceito de autoritarismo. O populismo é autoritário, pessoal, beleza? Em momentos específicos ele vai se usar da força, da censura, da prisão, da proibição de partidos, de movimentos. E em alguns casos vai chegar às vias de fato de uma ditadura, como vai ser o caso do Brasil, que a gente vai ver na próxima aula. Em 1937, Getúlio implementa uma ditadura no país. No entanto, cuidado, tá? No México não teve ditadura, o Cardenas não fez uma ditadura, na Argentina o Perón não fez uma ditadura, mas eram governos autoritários, tudo bem? Então, o autoritarismo faz parte do projeto populista, tranquilo? Vamos lá agora a gente vai aprofundar, vamos mais a fundo. O populismo se baseia essencialmente numa prática de um discurso, ou melhor, num discurso e numa prática dentro de alguns setores, dentro de alguns aspectos. No caso, o discurso e uma prática, que a gente chama de trabalhismo, e um discurso e uma prática que nós chamamos de nacionalismo. Beleza? Eu falo discurso e prática por quê? Porque Getúlio Vargas não era só blá blá blá, não era só da boca para fora, não era só para, né, incentivar as massas, né, insuflar as massas, né, não era só blá 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 em si. Ele colocava em prática a lógica trabalhista, ele colocava em prática o discurso dele nacionalista. Então vamos lá. Getúlio, ele vai perceber que existe um vácuo de liderança dentro dos trabalhadores urbanos. Então ele vai falar, eu vou falar para esses caras, eu vou conversar com esses caras. Tanto que Getúlio tinha como discurso usar sempre no início dos seus pronunciamentos o termo trabalhadores do Brasil. Ele falava com os trabalhadores, ele discursava para os trabalhadores, né? Tá falando com o trabalhador. Só que ele não ficava só no discurso. Ele, durante os 15 anos que ele ficou no poder, ele vai iniciar uma série de práticas para o trabalhador. No caso, leis. Ele vai regulamentar, ele vai dar direitos trabalhistas. A gente vai ver que durante a Era Vargas vai surgir o salário mínimo, vai surgir a jornada de trabalho de 8 horas, vai se regulamentar o direito aos sindicatos, totalmente legais os sindicatos. Ele vai estabelecer, pessoal, férias remuneradas, ou seja, ele vai ceder uma série de coisas aos trabalhadores. Ele fazia o discurso que eu estou dando para os pobres. Não é bem isso, né, pessoal? Na prática, a gente vai ver que Vargas ele vai se utilizar, vai se aproveitar, né, para falar, olha como eu sou bonzinho, eu sou o pai dos pobres. Ele vai ficar conhecido assim, né, como o pai dos pobres. Na verdade, foram muitos e muitos anos, foram muitas prisões e mortes de trabalhadores para conseguir isso. Vargas só vai saber se utilizar no momento certo. Ele precisava, para a industrialização dele, desse trabalhador. Esse trabalhador não podia ficar fazendo greve, não podia ficar se envolvendo em movimentos políticos. Então ele vai dizer assim, trabalhadores, trabalhem.
eu vou dar direito, eu vou dar férias, eu vou dar salário. Só que é o seguinte, vocês vão ter os sindicatos de vocês, mas não vão ser totalmente livres. Então, em contrapartida a essas vantagens que vão surgir na Era Vargas, a gente vai ver que os sindicatos, agora legalizados, totalmente legalizados, eles sofrem a infiltração autoritária do Estado para controlar os líderes sindicais e afastar aqueles sujeitos indesejáveis, os anarquistas, os comunistas, os baderneiros, né? Que ficavam ali lutando por salário, falavam, eu dou o salário. Só que é o seguinte, o trabalhador vai lá e trabalha, não quero que você fique pensando aí, fica pensando política. O trabalhador não tem que pensar política, tem que ir lá e trabalhar, né? Pensar para quê, né? Afinal. A ideia, pessoal, é que de um lado, né, legal, salário, né, vai regulamentar o trabalho, etc e tal. Por outro, a gente vai ver aí o controle do movimento sindical. Vai ser uma tática, né? Eles vão chamar esse sindicato que Getúlio Vargas vai desenvolver, aí vai criar, de sindicalismo pelego, tá? Pessoal, o auge, a consagração dessa política e desse discurso trabalhista vai ser o ano de 1943, com a criação da CLT. Uma legislação trabalhista. Ele vai compilar todas essas leis numa legislação, consolidação das leis trabalhistas, tá? A legislação do trabalho no Brasil surge oficialmente em 43, então no decorrer aí da Era Vargas ele vai colocando várias leis em vigor, depois ele vai compilar tudo na CLT, que existe até hoje, pessoal, que regulamenta as relações de trabalho no Brasil, os direitos e deveres dos trabalhadores e dos patrões, beleza? Então, isso é um marco importante na história do Brasil, tá? Na história do país. Então, não é só um discurso. Trabalhadores do Brasil. É uma prática. Da mesma forma que nós veremos aqui um discurso e uma prática nacionalista. Vargas entendia que seria mais fácil governar se ele tivesse o controle da nação. Nação, pessoal, não é um Estado. Nação é uma ideia, um sentimento. Né? Então, é muito mais fácil você governar um país de dimensões continentais se todo mundo se entender parte de um todo, parte de uma mesma coisa. Pensando nisso, Vargas ele vai fazer um discurso sempre voltado, né, para a nação brasileira, os valores da pátria, né, insuflando o patriotismo, né, mas não só no discurso, também como prática, como eu disse para vocês. Por exemplo, oficialmente vai se criar um nacionalismo durante a Era Vargas com, por exemplo, quer ver, ó, a bandeira nacional. A bandeira se torna um símbolo mais do que nunca sagrado. Obrigatoriamente todas as instituições tinham que ter a bandeira do Brasil. Vão criar leis para a bandeira do país. Você não podia desenhar a bandeira de uma forma diferente daquela oficial, né? Dia da bandeira, se celebrava o dia da bandeira. Os hinos, pessoal, era obrigado a aprender nas escolas. A propósito, um aspecto interessante da Era Vargas foi a visão de Vargas sobre a educação. A educação constrói bons técnicos para esse desenvolvimento industrial, esse florescimento econômico do país, mas também constrói bons patriotas. Então na escola a gente aprendia, né, na Era Vargas, o hino nacional, o hino da bandeira, o hino da independência, tinha lá o momento em que hasteava a bandeira, todo mundo, esse ritual que em alguns lugares existe até hoje surgiu aqui. Né? Então Vargas vai colocar grana na educação e vai reforçar esses elementos oficiais. Por exemplo, dias patrióticos, 7 de setembro, a gente vai ver que o governo organizava grandes manifestações, 15 de novembro, grandes manifestações. Ele vai, portanto, pessoal, reforçar conceitos patrióticos, porque é muito mais fácil você comandar uma nação concisa. E sabe um elemento oficial que ele vai implementar aqui? Ele vai implementar a figura do líder, o culto ao líder, o culto a ele, como líder de todo esse território enorme, dessa nação enorme. Então a cara de Vargas vai aparecer em todas as partes, né? Associado aí ao sucesso da Era Vargas, ao momento que o país vivia, do crescimento industrial. Então o culto à personalidade dele vai ser um desses elementos que vai estar relacionado a ele ao Brasil, né? Assim, né? A grossa maneira, né? Outro ponto também interessante da gente salientar é que Vargas ele vai fortalecer alguns elementos extraoficiais para reforçar o nosso nacionalismo. Por exemplo, a ideia de uma música brasileira, vai ser ele que vai pela primeira vez pensar nisso. Ele vai se aproveitar do advento do rádio, né, que está surgindo, né, as ondas em todo o território nacional. É possível, né, a tecnologia permite isso, o rádio está se popularizando. Então ele vai falar, por exemplo, que a música do Rio de Janeiro, o samba, né, ele
vai se tornar a música do Brasil, é a música dos brasileiros, ó, música alegre. Ele vai inclusive subverter o samba essencialmente. O samba surgiu no começo com a música do vagabundo, do malandro. Ele vai falar, não, é a música de exaltar a pátria, é a música do brasileiro, né? Por exemplo, o governo vai encomendar alguns sambas. O departamento de propaganda do governo vai encomendar, por exemplo, aquele samba famoso, Aquarela do Brasil. Foi uma encomenda do governo para reforçar, né, as belezas do Brasil. Brasil, meu Brasil brasileiro, meu mulato isoneiro, não é? Vem cantar-te nos meus versos. Não é? Pessoal, a ideia de exaltar o Brasil, as belezas, a riqueza, etc. E o samba vai ser uma arma disso. Então é um elemento extraoficial que vai ser apropriado. O futebol, pessoal, ele vai perceber o futebol como um elemento agregador que junta várias pessoas. Ele vai usar, por exemplo, os estádios para fazer a celebração do 1º de maio, que vai se tornar uma data oficial do nosso calendário. A celebração aí do Dia do Trabalho, não o Dia do Trabalhador, que é o certo, né? O Dia do Trabalhador, mas lá era o Dia do Trabalho. Então ele lotava estádios, bandeira do Brasil, cara do Getúlio, e ele ia lá, juntava os sindicatos e fazia os seus discursos, né? Trabalhadores do Brasil. Então, pessoal, ele vai agregar alguns elementos extraoficiais para criar um sentido de nação. Tudo bem? Portanto, para concluir, pessoal, vou fazer um resumão aqui, ó. O que é o populismo? Foi uma forma de fazer política que surgiu aqui na América Latina entre os anos 30 e 60, dentro de um contexto de industrialização, no momento que há um vácuo de poder de um grupo hegemônico. Então vai ser necessário um líder que vai emergir e vai intermediar, vai ser o árbitro aí entre os grupos. O populismo se propõe como autoritário, né? Ele se coloca como autoritário através de um discurso e de uma prática. Destaque especial para o trabalhismo, através de direitos, de leis, ao mesmo tempo controlando, né, o movimento sindical, o movimento trabalhista, e o nacionalismo, né, que é para reforçar o elemento patriótico através de símbolos oficiais e extraoficiais. Tudo bem? Beleza? Então é isso aí, moçada. Encerramos por aqui e continuamos ainda a falar de Vargas na próxima semana. Beleza? Falou, valeu!